Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje, eu trago para vocês aí a continuação da revisão de matemática para o segundo dia de prova do Enem. Dando continuidade então, aos assuntos que mais caem, que você não pode deixar de ver aí antes de ir para a prova, eu destaco para vocês aqui, a parte de sequências numéricas, progressão aritmética e progressão geométrica, PA e PG. Lembra que tanto PA quanto PG, são sequências numéricas, e a PA ela é uma sequência do tipo que soma ou que subtrai, que é sempre x menos r, que é a razão, x e x mais r. Por exemplo, uma sequência que vai 2, 4, 6, 8, eu tenho aí uma PA de razão 2, Por quê? Porque está aumentando a cada 2. E quais são as fórmulas aí da PA? O AN é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, e a soma dos termos, A1 mais AN vezes N dividido por 2, Dá uma olhadinha nessas fórmulas aí se você não tá com elas na cabeça. Como que esse assunto, cai muito no Enem? Em questões muito sutis, que você tem que identificar que é uma PA, do tipo assim, tem uma que é assim, tem uma prefeitura que quer instalar uns postes a partir de uma praça. Aí fala que o primeiro poste será instalado a 80 metros da praça. Já o segundo poste será instalado a 100 metros da praça, ou seja, 20 metros após esse de primeiro de 80. Quando você vê assim, o primeiro vai ser instalado em tal distância, o segundo vai ser instalado em tal, você já identifica, opa, tá tendo uma sequência aí, E aí você vai identificar se é uma sequência de PA ou PG, nesse caso aí é uma PA, uma PA de razão 20. E a PG, Mari? PG você tem que lembrar que é uma sequência também, porém, de divisão ou de multiplicação. É sempre uma sequência do tipo x sobre q, x e x vezes q. E quais são as fórmulas da PG? Um pouquinho mais complicadas aí de gravar, mas dá uma olhadinha também se você não está com elas na cabeça. O termo geral tem de fórmula AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. A soma dos termos, o SN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. E tem também, no caso da PG, a soma infinita, de termos infinitos, que costuma cair naquele tipo de questão que inclusive caiu ano passado, quando tem umas figuras muito malucas assim que ficam entrando, como se fosse um espiral, uma espiral em forma de quadrado. Geralmente você tem que aplicar a fórmula da PG infinita, que é o que? A1 sobre 1 menos Q. Dá uma olhadinha nessas fórmulas aí se você não tá com elas na cabeça. Outro assunto, que cai muito no Enem, que a gente vai entrar aqui agora, é o assunto de funções. E o primeiro que você tem que ter em mente aí, é a forma mais básica, que é a função do primeiro grau. E o que você precisa saber de função do primeiro grau, Que é sempre uma reta, O gráfico da função do primeiro grau é sempre uma reta, um constante. Que a função é sempre do tipo y é igual a x mais b, sendo o a, que quem multiplica esse x aí, é chamado de coeficiente angular, que é quem vai determinar aí, a inclinação da reta. Já o b é chamado de coeficiente linear, e ele vai determinar ali aonde que essa reta toca o eixo y. Outra coisa que você precisa saber também de função do primeiro grau é que quando esse a, quando esse coeficiente angular, que é quem multiplica o x, ele é maior do que zero, essa reta vai ser crescente. Já quando o a é menor do que zero, essa reta vai ser decrescente. E aí, gente, fica ligado, porque um tipo de questão que cai muito, é na parte de gráficos. Eu até coloquei aqui para vocês, quando eles colocam essas figuras aqui, pede para você determinar a altura, por exemplo, tem um copo cilíndrico e aí ele fala que tá entrando água ali, de forma constante. Como que ficaria esse gráfico, de acordo com a altura? Lembra sempre, que quando você tem um cilindro, um copo cilíndrico, esse gráfico vai ser uma reta, vai ser constante. Por quê, Mari? Porque a velocidade da água, quando ela bate aqui embaixo, é a mesma conforme vai subindo, o formato do copo ele é reto. Agora, quando você tem, por exemplo, uma taça tipo aquelas de Martini, que é em formato de cone invertido, que você tem aqui, uma base redonda bem larga e aqui, na parte de baixo, você tem assim afunilado, ó. O que acontece? Quando cai a água aqui, a altura aqui vai subir muito rápido. Vai subir muito mais rápido que aqui. Por quê? Porque aqui você tem uma área maior, para cobrir de água. Aqui não. A água vai bater aqui, ó, e vai subir rapidinho. E conforme vai subindo, conforme vai aumentando aqui essa abertura, a altura vai subindo de forma mais devagar. Como que ficaria esse gráfico, Pensa sempre que quando sobe muito rápido, ele tende a fazer isso aqui muito rápido, ó. Então o gráfico tende a fazer isso e depois ele vai diminuindo. Pode ter o contrário também,
um recipiente em que é muito largo embaixo e em cima ele vai afunilando, como se fosse uma garrafa, por exemplo. E aí, nesse caso, você tem o gráfico no contrário, né? Você tem aqui o gráfico, ó, ele vai subindo devagar e quando vai chegando lá na boca, né, no gargalo, que é pequenininho, ele sobe muito rápido. Fica atento a esse tipo de questão, tá, gente? Porque cai muito e muita gente erra. Falando agora de função quadrática, né, função do segundo grau, o que você precisa saber? Que é sempre uma função do tipo y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O gráfico dessa função é em forma de parábola e quando esse a, né, que é quem multiplica o x ao quadrado, ele é maior do que zero, a concavidade dessa parábola é voltada para cima, como se fosse um U. Se o A for menor do que zero, né, a concavidade dessa parábola é para baixo, né, como se fosse um túnel. Outra coisa que você precisa saber, né, de função quadrática é calcular as raízes. O que seriam as raízes, Mário? Eu sempre vejo lá meu professor falando de matemática, né, eu não entendo muito bem. O que seria calcular as raízes da função? Gente, as raízes da função nada mais é os pontos nos quais essa parábola toca o eixo x. Quando você calcula por meio de Bhaskara, né, naquela fórmula b ao quadrado menos 4ac, né, para achar o delta, e depois menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a, e aí você acha aquele x' e x duas linhas, você está achando as raízes. Quando você calcula esse delta e o valor do delta é menor do que zero, significa que essa função não tem raízes, ou seja, ela vai ficar um gráfico como se fosse assim um U voando, tá vendo? O U ele não toca aqui no eixo x. Se o delta for igual a zero, significa que essa função ela tem somente uma raiz, né? Ou seja, somente em um ponto que ela vai tocar o eixo x. Fica assim, ó, um pontinho só que ela toca. O gráfico vem e toca o eixo x e sobe de novo. Ou desce, né, se for o caso. Já se o delta for maior do que zero, né, você tem um gráfico desse tipo aqui, que a parábola, né, ela toca o eixo x em dois pontos, né? Se for com cavidade para cima, o a maior do que zero, ou se for com cavidade para baixo, com a menor do que zero. Outra coisa que você precisa saber, né, que cai muito aí envolvendo função quadrática, é saber calcular os vértices dessa função, né? O x do vértice e o y do vértice. Quais são as fórmulas? Você precisa ter isso em mente para você ir para a prova do Enem. Tem que saber essas fórmulas. Para você saber o x do vértice é menos b sobre 2a. Para você saber o y do vértice, é menos delta sobre 4a. E para que eu vou usar essa fórmula, Mário? O que é isso, o vértice? O vértice, gente, são as coordenadas do ponto mais alto da parábola. Por exemplo, quando eu atiro um projétil, né? Aí o projétil vai fazer uma trajetória assim, né, em forma de parábola, vai ter uma hora que ele vai tocar num ponto mais alto, né? Para você saber esse ponto mais alto da função, você precisa saber aqui essas fórmulas. E como que o Enem gosta de cobrar esse tipo de conteúdo aqui, gente? Naquelas questõezinhas do tipo assim, ó, vê se vocês lembram de alguma que vocês já fizeram aí. Um restaurante vende um prato de comida a R$10 e vende 100 pratos por dia, né? 100 pessoas compram ali por dia esse IPF. A cada R$1 que o restaurante dá de desconto, ou seja, a cada R$1 que diminui desse preço, né? O prato é 10, a cada R$1, por exemplo, se o prato vai a R$9, se o PF vai a 9, o restaurante ganha 50 clientes a mais. Estou chutando aqui, tá, gente? Esses valores são absurdos aqui, estou só dando um exemplo. E aí o exercício pode te pedir várias coisas, né? Por exemplo, o lucro máximo, qual seria o valor, né, para o restaurante conseguir o lucro máximo. Quando vier com essas perguntas assim, né, qual seria o lucro máximo, né, essa coisa de máximo, exercício do tipo assim também, né, uma excursão tem 50 pessoas, né, vai dar R$40 para cada uma. Só que a cada pessoa que falta, né, fica R$5 a mais para cada. Esse tipo de questão, gente, é questão de função quadrática. E o que você precisa saber para resolver, né? Valor menos desconto vezes x, entre parênteses, vezes total mais acréscimo x. Porque quando você fizer a distributiva, né, multiplicar esses termos, você vai cair numa função de segundo grau. E você tendo aí a função de segundo grau, né, você consegue aplicar ali as fórmulas dos vértices e resolver o que o exercício está pedindo. Então, por exemplo, né, um prato de comida ali que é vendido a R$10 e o exercício fala que é a cada R$1 de desconto. Aí você vai colocar assim nessa regrinha que eu falei, né? Valor menos desconto x, então vai ser 10, que é o valor do PF, menos o valor do desconto, né, que é 1 vezes x, então vai ser 10 menos 1x, tá? Isso entre parênteses. No outro, né, você vai aplicar total mais acréscimo x. O que é o total, né? 100 pessoas que consomem esse prato, mais o acréscimo, né? A cada
real que eu dou de desconto aqui, né, vai aumentar 50 pessoas, então vai ficar 100 mais 50x. Na hora que você multiplicar, né, vai dar uma função de segundo grau, gente. Dois assuntos também, né, que caem muito aí no Enem, né, muito, é a parte de geometria, né, seja plana ou espacial, e a parte de estatística. Primeiro vamos começar com geometria, né, plana e espacial. Não vá para a prova, né, sem saber umas formulinhas básicas, né, principalmente as relacionadas ao triângulo equilátero, né, cai muita coisa no Enem relacionada ao triângulo equilátero. O que seria um triângulo equilátero? O triângulo que tem aqueles três lados iguais. A fórmula da altura do triângulo equilátero é n raiz de 3 sobre 2. E a área do triângulo equilátero, que é n ao quadrado raiz de 3 sobre 4. As fórmulas são parecidas, né? Também as fórmulas relacionadas aí ao círculo, né? Tanto de perímetro, 2πr, quanto de área do círculo, né? πr ao quadrado. Isso cai demais, serve para vários exercícios. Tem de cabeça também as medidas das diagonais do quadrado e do cubo, porque te economiza tempo ali na hora da prova, né? Ao invés de você ficar tentando achar ali por teorema de Pitágoras, você vai simplesmente bater o olho e saber, né? E qual que é, Mari? Diagonal do quadrado, L raiz de 2. Lado raiz de 2, gente. Diagonal do cubo, lado raiz de 3. Só isso, né? Achar por Pitágoras e vai acabar perdendo tempo, né? E tempo é uma coisa que a gente não pode perder. Conforme você vai fazendo os exercícios, né, dá uma olhada aí, né, nos números que tá dando ali naqueles cálculos, né, para ver se você tá no caminho certo ou não. Eu dei muitas dicas sobre isso no vídeo que eu gravei, que tá na playlist Medicina e Enem, sobre como melhorar tempo em matemática. Fica ligado ali nos quadrados perfeitos, nos cubos perfeitos, né? Se você bater o olho, né, nesses números, nos cálculos que você está fazendo, né, isso já te dá um norte aí para ver se a sua resolução está correta ou não. Outra coisa, né, de geometria espacial, que não é bom você ir sem saber, né, é saber calcular o volume dos sólidos, né, e quais sólidos que caem mais aí. Saber calcular um volume de um cone, por exemplo, né, aí a base vezes 1/3 da altura. A base não é circular, então é πr ao quadrado vezes 1/3 da altura. Saber calcular aí, né, o volume de um cilindro, a área da base vezes a altura. Saber calcular aí o volume da esfera, né, isso também cai no Enem, 4/3 de πr ao cubo. Saber calcular a área da esfera, né? 4πr ao quadrado. Essas formulinhas, gente, é bom estar na ponta da língua, tá? Que te salva lá, porque muitas vezes, se você não tem a fórmula, você não consegue desenvolver o exercício. Outro assunto muito importante, né? Cai muito no Enem é a estatística, gente. Costuma cair aí pelo menos umas 2, 3 questões, né, de estatística, fora conteúdo que é cobrado, né, desse assunto dentro de outras questões, como calcular média aritmética, por exemplo, né? Primeiros conceitos dentro de estatística, que é o conceito de moda, de mediana e de média. Gente, não esquece que a moda, né, lembra assim, aquela roupa ali tá na moda, tá todo mundo usando, o que mais aparece, você vê toda hora. Lembra isso, gente, moda em estatística é o que mais aparece, né, é o registro ali que mais aparece. E a mediana, Mari? Mediana é o termo do meio, gente. Só fica ligado que se o exercício pedir a mediana, mas se o rol ali, né, de elementos for um número par, né, a mediana, ela vai ser aí 2 números, e aí você vai ter que fazer a média aritmética deles, tá bom, gente? Outra coisa que você precisa ter em mente, né, que anda caindo muito aí no Enem, é a questão de desvio padrão, né, e de variância. Você saber calcular a variância, né, que é a soma dos quadrados da diferença entre a média e o valor que você quer, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho um registro de valor 7 e a média de valor 5. Qual que é a diferença, né, entre 7 e 5? É 2, então eu vou pegar esse 2, elevar ao quadrado e vou somar ali todas essas diferençazinhas e dividir pelo número de elementos, né? Isso aí é para você calcular a variância. E o desvio padrão, Mari? Desvio padrão, lembra que é sempre a raiz da variância. Bom, essas eram as minhas dicas de revisão de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Mas é isso, gente. Se você também curte aí acompanhar a rotina de estudante de medicina, me segue lá no Insta, é @antunesma. Se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau!